Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. E no Evangelho de hoje nós vemos Jesus realizando o milagre, mas mesmo assim ele não foi compreendido. Mas como assim? Jesus está fazendo algo extraordinário, né? O milagre é isso, aquilo que transcende, aquilo que aos olhos humanos não tem cura, não há possibilidade, não há mais esperança. Mas mesmo assim, o povo daquela época, não todos, claro, mas os doutores da lei, os sábios, os fariseus, os poderosos, não gostaram do que o Senhor fez. Por quê? Porque eram legalistas, estavam fechados em si mesmo e na lei. E tem uma situação, meu irmão, minha irmã, uma vez eu ouvi o padre Fábio de Mello falando numa de suas pregações há muitos anos atrás, mas isso guardou no meu coração. A lei engessa o amor. Então, diácono, nós não vamos cumprir a lei? Claro que nós vamos cumprir a lei. Precisamos cumprir a lei. O próprio Jesus disse: eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas eu vim para dar pleno cumprimento. Pleno cumprimento. E o primeiro mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então veja, eles diziam que amavam a Deus, mas quando Jesus restaura a saúde, restaura a dignidade daquele homem de mão seca, que nós vamos ler aqui no Evangelho, eles ficam fechados, furiosos, enraivados, porque Jesus fez o bem. Então que amor é esse a Deus que me impede de amar o próximo ou de me alegrar em ver o próximo agora liberto? Precisamos meditar muito sobre isso. Eu tenho me alegrado com as coisas de Deus, com a alegria do meu irmão, com a prosperidade do meu irmão, ou eu tenho me entristecido? O Evangelho vai dizer assim: aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia aí um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós vemos aqui o Evangelho narrando a cura desse homem de mão seca, uma mão ali que deveria estar atrofiada, toda ressequida. E o Evangelho começa assim, o Evangelho fala que Jesus, ele entrou na sinagoga num dia de sábado, e a lei para eles naquela época era que deveria se guardar o sábado. No sábado não se deveria fazer nada. E daí quando Jesus entra e começa a ensiná-los, então Jesus estava lá a ensiná-los, mas eles estavam com o coração fechado. Se estivessem com o coração aberto, eles já estavam ali, sendo nutridos, sendo tocados pelos ensinamentos de Jesus, mas estavam fechados no seu orgulho. Como que esse homem, filho de um carpinteiro, como que esse tal de Jesus aí, quem é esse homem para vir aqui nos ensinar? Era isso. O coração deles estava assim. E precisamos, meu irmão, minha irmã, ter muito cuidado para que o nosso coração também não endureça. Porque é isso, né? No olhar desse mundo aqui, né? Olhando com os olhos do mundo, esse mundo quer hierarquia, esse mundo quer poder. Aqueles que são mais estudados, os mais sábios, sabe? Vão se colocando sobre as pessoas, os diplomas, os status, as condições sociais. Mas isso é na realidade humana, porque na realidade do céu não é nada assim. Então Jesus faz nos pensar também como tem sido o nosso olhar. Temos valorizado os mais simples?
Temos valorizado os mais humildes? Temos olhado para os necessitados e ver que nele também habita o Espírito Santo? E se não habita mais ainda, pela humildade e pela simplicidade, porque o Espírito Santo gosta. Pai, eu te louvo e agradeço, porque escondeste as coisas dos sábios e revelastes aos pequeninos, porque os pequeninos são os prediletos do Pai. E quando Ele revela, Ele ensina, Ele também se manifesta através destes. Então Ele estava ensinando aqueles homens, mas com os que estavam com o coração fechado. E quando Jesus viu aquele homem entrar, Ele já conhecia o coração daqueles fariseus, né? Então Ele pega esse homem, coloca no meio e pergunta: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Meu irmão, minha irmã, não tem dia para nós fazermos o bem. Todo dia, toda hora é hora de fazer o bem. E eles não respondem. Então Jesus cura a mão daquele homem e, em vez de ficarem felizes, a palavra vai dizer, ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Meu irmão, minha irmã, para fazer o bem não existe regra. Para fazer o bem não existe dia, não existe hora. Basta estarmos em conexão com Deus e tudo que fizermos vai ser bom. Tudo que fizermos vai ser para o bem daqueles que precisam e, consequentemente, vai ser o bem para nós mesmos. Peçamos essa graça de que a cada gesto, a cada atitude diária da nossa vida, possamos louvar e engrandecer e fazer tudo pelo nome do Senhor. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.